Fala, comunidade! Sejam bem-vindos! Nesse programa, você vai aprender sobre análise técnica e os seus princípios, o que são tendências, suportes, resistências e os principais indicadores de análise técnica para você balizar a sua análise. Vamos juntos? E aí, gente? Tudo bem? Conforme prometido para vocês no último programa, estou aqui novamente, Éder Silvestrini, para o 8º programa da série Articulando. E novamente para falarmos sobre grãos, soja e milho. Se você perdeu o programa anterior, não deixe de assistir para complementar o seu conhecimento. É só acessar Strix.one. Lembrando que é sempre um prazer ter vocês aqui conosco. Vamos lá? E como vimos no programa anterior, sobre os fundamentos do mercado de soja e milho, há diferentes fatores atrelados à formação de preço, além da própria oferta e demanda dos mercados. E para seguirmos essa temática tão importante, convidamos novamente Flávio Roberto de França Júnior, também conhecido como França Júnior, consultor econômico especialista em agribusiness da Datagro, para mais esse bate-papo. Seja novamente muito bem-vindo a Strix, França. Olá, Éder. Olá a todos. Prazer mais uma vez estar com vocês. Vamos trocar mais algumas ideias, mais algumas informações importantes para ajudar nessa questão de tendências, né? É sempre uma necessidade, né, do mercado como um todo, e todos os agentes estão relacionados com o mercado de soja e milho, entender para onde esses mercados vão, né? Eles têm uma vida própria, eles são organismos vivos, né? Então, a gente vai poder conversar aqui na próxima hora também sobre outros elementos também que podem nos ajudar a identificar essas tendências. É isso aí, França. No último programa, a gente bateu um papo muito legal sobre o tipo de análise, que foi a questão da análise fundamental, né? Muito importante, como você bem lembrou naquela oportunidade, para a questão das commodities. E hoje, a nossa ideia é continuar agregando aí conhecimento para o nosso ouvinte, falando um pouquinho de outro tipo de análise, detalhando um pouco mais a análise técnica, aquela análise gráfica de avaliação de tendências que você comentou. E nessa linha, eu começo te perguntando, né, o que é especificamente essa análise técnica, vantagens, desvantagens, a relação com a análise fundamental, e se a gente pode usar elas de forma complementar, uma com a outra, ou ainda, se há alguma dessas análises mais recomendada, por exemplo, para curto prazo, outra para longo prazo, enfim. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essas possibilidades de análise, táticas, enfim, voltadas aí para avaliação. Vamos lá. A questão que nós colocamos no nosso encontro anterior, eu expliquei que a parte de fundamentos, a análise fundamental é a análise que vai estudar as causas dos movimentos dos preços, né, relacionados aos fatores de oferta e demanda. Então, tudo aquilo que tiver algum impacto sobre a oferta e a demanda são passíveis da gente monitorar, acompanhar na análise fundamental. Comentei assim rapidamente, olha, o gráfico, a análise técnica ou gráfica, ela vai analisar só os movimentos dos preços, a força desses movimentos, né? Quer dizer, o volume de contratos em aberto, o movimento dos preços em si, né, a intensidade que eles estão subindo ou descendo. Ela não vai analisar a causa dos movimentos. Por esse motivo, a análise gráfica ela é mais simples, se você considerar, porque você gasta menos tempo procurando entender o porquê, né? É o caso da análise fundamental. Então, a vantagem da análise técnica é que ela é mais simples, porque ela não precisa olhar, acompanhar os motivos das altas e das baixas, e ela é eficiente, né? Ela é eficiente. Os gráficos, eles conseguem identificar, sim, micro tendências de preço, já que os preços não são aleatórios, os preços têm movimentos, sim, que se repetem, né? E são identificáveis, vamos colocar dessa maneira.
E uma coisa importante também, e vale a pena a gente colocar aqui, é que boa parte da análise técnica dá certo, vamos colocar dessa maneira, né? Seria vantagens da análise técnica mais simples, os movimentos de preços realmente eles se repetem, eles não são aleatórios, né? Eles têm uma lógica. E um terceiro ponto bem importante, que boa parte da análise gráfica acaba funcionando porque as pessoas acham que vai funcionar. É o que eu chamo de profecia autorrealizável, né? Se você olha o gráfico e diz que a soja tem uma barreira em $14,5, aí a maioria do mercado, olhando esses gráficos, identifica essa barreira de $14,5 lá por bushel. Quando o preço se aproxima desses $14,5, se todo mundo acha que isso aí é o limite, você começa a ter as tais ordens de venda. O mercado diz, esse aí é o limite, não vai passar disso. E aí ele dá um monte de ordem de venda, o mercado se aproxima e cai, literalmente cai. Então, acaba dando certo, a análise gráfica funciona em boa parte, porque as pessoas, a maior parte dos agentes que estão trabalhando e analisando os gráficos veem a mesma coisa. E se eles veem a mesma coisa, acabam agindo numa mesma direção e acaba funcionando. Olha aí, que legal, deu certo. Então, essas são as vantagens que existem no gráfico em relação aos fundamentos. Porém, tem uma desvantagem aí bem importante, né? Que é a questão do predomínio da importância, né? Eu até comentei isso na nossa reunião passada. O fundamento sempre vai prevalecer sobre o gráfico. Então, eu posso ter a melhor análise técnica, gráfica, vários estudos, anotando, e diz, olha, a tendência vai ser essa, vai subir. Aí vem uma notícia fundamental de clima, de demanda, de política, de economia, e joga por terra essa previsão gráfica. Tá? Então, vamos lá. Se o fundamento prevalece sobre o gráfico, eu não posso abandonar o fundamento. Então, era ser grafista puro. Eu só analiso o gráfico e vou operar soja e milho. Ele tem uma chance muito grande de se dar mal, viu, Éder? Eu tenho exemplos práticos, N exemplos, de gente que é grafista e é muito bom no gráfico. Então, o cara é bom, porém, se você ficar só no gráfico, trabalhando com as commodities agrícolas, você vai errar. E ele começou a se perder, começou a ter prejuízo, e falou, França, peraí, me ajuda aí. Não estou entendendo. Eu sempre acertei a análise gráfica das ações, por que eu estou errando com soja e milho? Bom, aí é o tal dos fundamentos, tá, Ed? Então, essa questão é muito importante. Fundamentos prevalecem, então eu preciso analisar fundamentos. Não tem como, né, analisar só o gráfico. Porém, só fundamentos, Éder, só para fechar o raciocínio, só fundamentos também não basta. Por quê? Porque eu não tenho notícia fundamental a todo momento. Não sei se você conseguiu entender. Eu tenho uma notícia, ela vem, o mercado sobe ou desce. E depois fica aguardando a próxima notícia. Enquanto não tem a próxima notícia, dá de gráfico, entendeu? E você vai conseguir identificar movimentos de alta e de baixa no período do intervalo, que podem ser minutos, Éder, podem ser horas e podem ser dias ou até semanas, né? Até vir uma notícia mais relevante do lado fundamental que interfira para cima ou para baixo. Muito boa. A resposta, viu, França, bem completinha. Essa questão de análise técnica, a gente vê realmente o pessoal trabalhando muito em ações e tal. Tem o pessoal que só trabalha com análise técnica, outro só fundamentalista. E você deixou bem claro para a gente, já havia comentado no programa anterior, operar commodities é efetivamente estar antenado aos fundamentos, né? A gente vai falar muito mais de análise técnica aqui nesse programa, mas pensando em commodities é basicamente ter toda essa atenção aí aos fundamentos. E falando ainda de análise técnica, França, queria que você explorasse um pouquinho mais alguns princípios, né, que regem essa análise técnica, como a gente pode usar essas táticas, esses princípios, né? Essa questão de relação de tendência que você comentou, entre outras coisas, aí surgem alguns nomes que a gente vê aí muito na questão de ações, né? Questão de suportes, resistências,
O que são esses termos aí? Como que a gente pode aplicar nesse tipo de análise gráfica, França? Olha, então vamos lá. São dois princípios básicos para análise gráfica, para ela funcionar. E os preços têm lógica, né? Se você está convencido de que o preço é aleatório, então não vai usar gráfico, né? E nem análise fundamental. Deixa a vida me levar, né? Põe na mão de Deus e Deus ilumine o teu mercado. Se você acha que o mercado tem uma lógica, ele vai para um lado ou para o outro de acordo com essas tendências, então aí vale a pena usar fundamentos e analisar gráfico também, os dois, né? Os dois em conjunto. Essa é a minha leitura e a minha recomendação, né? Usar os dois juntos. Não um ou outro, os dois juntos, né? Então, a questão a soja tem movimentos que se repetem, então o gráfico vai ajudar, né? Enquanto não tiver uma notícia forte, ele vai mostrar para você para onde vai. E outro princípio da análise gráfica é que o preço desconta tudo. Quer dizer o quê? Tudo que eu preciso saber em termos de repetição de movimentos está o gráfico me diz, um gráfico de preço, um gráfico de volume de negócios, ele me diz, né? Então, esses são os dois princípios básicos da análise gráfica e tem uma lógica, né? Vejam, é importante para quem está começando nesse ramo de pensar em analisar gráficos aí para as commodities agrícolas, é importante lembrar que o gráfico ele tem uma tendência de mostrar movimentos repetitivos. É difícil ou não vai encontrar no gráfico movimentos, pontos de ruptura. Dizer assim, olha, ele estava subindo, agora ele vai virar para baixo, ele vai cair e agora virou a tendência de baixa. Esses pontos no gráfico, eles para serem identificados, é mais difícil, né? Os movimentos de rompimento, não de inversão, porque a inversão acontece a todo tempo. Está subindo, desce. Essa é a lógica do gráfico. Movimentos de alta e baixa. Agora, rompimento, ele está aqui, agora vai para cima, dispara, ou está aqui, vai para baixo, dispara, é fundamento. Não, o gráfico não vai achar essas rupturas, né? Mas ele vai achar os movimentos que se repetem. Então, por isso que é super bem utilizado, é super recomendável. Bom, vamos pegar aqui, para resumir o nosso programa aqui, são dois, assim, fundamentos, o maior destaque. Para começar a pensar em gráfico, eu preciso analisar a primeira coisa, linhas de tendência, se existe o mercado, tendência de alta, tendência de baixa, e suporte e resistência, que você comentou agora. Tá? Então, vou tentar explicar isso rapidamente. Linha de tendência. O que é uma linha de tendência? É quando no gráfico te mostra que os preços estão com uma tendência para cima ou para baixo definida. O mercado, muito bem, pode estar sem tendência de alta e baixa. Ele pode estar lateral. Tá? Então, como é que a gente mede isso? Como é que a gente olha um gráfico que tenha tendência de alta? Você vai analisar os fundos do mercado. Então, o mercado vai se mexendo. Quando ele bate os fundos, e esses fundos do mercado estão cada vez mais altos, né, em cada movimento, cada senoide, ele vem, bate um fundo e volta, bate um fundo e volta, e bate um topo. Esse é o gráfico. Se os fundos estão ascendentes, estão apontando para cima, você tem uma tendência de alta no mercado. Ou seja, o mercado vai oscilar, mas vai oscilar subindo. Se você tem topos, né, se os topos dessas curvas de preço estão cada vez mais baixos, você tem o que a gente chama de linha de tendência de baixa. Então, você vai ter a soja, o milho, oscilando, né? Ela não vai ficar linear, ela oscila sempre, porém, uma tendência de baixa, né? Oscilando cada vez mais baixa. Cada vez que ela bate um topo, esse topo está inferior ao outro, você está empurrando esse preço para baixo. Okay? Então, primeiro, um grande conceito que a gente deve lembrar é linha de tendência. Olha o gráfico, vamos lá. Tem fundos ascendentes, então você tem uma tendência de alta. E aí você estabelece tendência. Tendência quer dizer, olha, ele está apontando nessa direção aqui. Então, a meta do mercado gráfica é esse preço aqui. Né? Você consegue definir isso. E do outro lado, você tem topos, né? Picos de mercado descendentes,
Então, é uma tendência de baixa e vai estabelecer rumos, direção para os preços. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Tendência de alta, tendência de baixa. Segundo grande ponto, muito importante. Nada é mais importante, gente, viu? Éder, e quem está nos vendo e nos ouvindo, nada é mais importante do que linha de tendência de alta e de baixa e suporte e resistência. Você tem outros estudos que vão justamente ajudar a dar força para esses dois indicadores. Tendência de alta, de baixa ou lateral. A tendência pode ser lateral, o mercado está sem direção para cima e para baixo, ele está lateral. Isso é possível e é normal. E suporte e resistência. E é o tal de suporte e resistência? Eu acho que é bem simples entender. Se você imaginar, eu estou falando de tendência de alta, né? São fundos, tendência a fundos ascendentes, e tendência de baixa com topos descendentes. O que é uma linha de resistência? É uma linha que tem topos laterais na mesma linha. Então, você tem uma linha de resistência. O mercado segura, ele diz assim, olha, daqui não passa. É o limite. E o suporte é formado por uma linha de fundos laterais, fundos na mesma direção. Você tem uma barreira, o que a gente poderia chamar de colchão aos preços. Então, isso é análise gráfica em essência. Uma linha de resistência, uma linha de suporte e o mercado no meio oscilando, fazendo movimentos que se repetem. Então, se você tem, nos intervalos das notícias de fundamentos, você tem essas tendências de desenhos, e aí a gente tem umas regrinhas aqui de suporte e resistência que eu posso falar na sequência. Muito bom, França. Gostei muito dessa questão da tua fala, dessa questão de linha de tendência, de alta, de baixa. Comentou muito bem essa questão do suporte e da resistência. O pessoal pode ver aí também na nossa imagem aí que a gente colocou. E você comentou a questão também da lateralização, né? Ou seja, quando o mercado está com uma tendência lateral. Eu queria fazer uma pergunta agora, que eu acho que é uma pergunta, pelo menos para mim, né, que não sou especialista, nível um pouco mais elevado. E quando as análises, França, elas sinalizam situações, vamos dizer assim, inversas. Quando o fundamento diz uma coisa e a análise técnica diz outra. O que a gente tem que fazer nesses momentos, França? Não, isso é comum, viu, Éder? É muito comum. Eu imagino. É muito comum. Então, vamos lá. O gráfico vai te dar, como a gente viu aí há pouco, ele vai te dar linhas de suporte mínimo e resistência máxima. Ele vai dizer assim, olha, ele está trabalhando nesse intervalo e vai operar, subindo. Então, por exemplo, se o mercado está... ele bateu uma linha de suporte e não furou, né? Ele respeitou essa linha. A regra da gráfica diz o seguinte: se ele bateu a resistência e não furou, tecnicamente, graficamente, ele tem o objetivo de buscar a linha de resistência. Bateu a linha de resistência, não furou, não rompeu, ele volta para a linha de suporte. E assim ele vai indefinidamente. Isso pode durar anos, pode durar meses, entendeu? A gente tem vários momentos do mercado que ele fica meses num intervalo. O que determina que ele vai respeitar essa linha de suporte e resistência? Os fundamentos. Então, se os fundamentos vêm e contrariam, viu, Éder? Dizem assim, olha, não é isso aqui, não. Esse suporte está errado, esse suporte está errado, a resistência está errada, o preço vai estourar. Ele vai romper as linhas de suporte e resistência. Então, quando você tem uma divergência, o que prevalece é o fundamento, e ele vai fazer o quê? Ele vai romper, né? Vai romper essas linhas de suporte e resistência, essas tendências de alta e baixa vão ser rompidas, e você vai ter que fazer um novo estudo. Então, a partir daquele momento, rompeu, foi para cima, agora, qual é o novo suporte? Qual é a nova resistência? Temos tendência de alta, temos tendência de baixa, tá? Então, é um movimento vivo isso. Isso pode acontecer, esses rompimentos, Éder, pode acontecer em minutos, em horas, em dias ou em semanas, meses até, né? Então, a gente tem vários... A gente está num movimento agora de alta, recente, mas a gente passou 2 anos, praticamente, 2 anos, quase 3 anos, um intervalo de preços, entre 8 e 9 dólares, 9 dólares e meio na soja, paradinho, batendo, só que agora rompeu. Por que rompeu? Perdas de safra, fundamentos, jogou o mercado para cima, entendeu?
Entendi, França. Muito bem. Clareou bem aqui essa questão aí das duas análises e como a gente utiliza as duas, né? Elas acabam sendo muitas vezes complementares aí, São, e são. aí o fundamento vem muitas vezes aí para auxiliar, como você comentou em commodities, é um dos mais importantes, né? Outras duas palavrinhas que a gente escuta muito em análise técnica, França, é a questão de análise de Fibonacci e ondas de Elliott. Como que a gente Uhum. pode utilizar? Eu sei que é um assunto mais até aprofundado, né, como a gente comentou no programa anterior. Existe um curso que você ministra sobre isso, tudo mais, com um período maior, porque não é um negócio tão simples, e a gente está tentando resumir para os nossos ouvintes aqui em 30, 40 minutos, mas eu queria saber um pouco mais como a gente pode usar aí o Fibonacci, Elliott, para prever essa questão de tendência de alta, de baixa. Nós falamos do conceito de tendência de alta e de baixa, é um deles. O segundo conceito de suporte e resistência, estabelecer os limites do mercado, né? Quais são as barreiras para cima e as barreiras para baixo, e aí tem tendência para cima, tendência para baixo. Muito bem. O Fibonacci, ele é um estudo, isso aí, ele é um estudo que foi feito justamente pelo Ralph Elliott, né, lá no começo dos anos de 1900 e alguma coisa, olhando por observação do gráfico do índice Dow Jones, né, o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York. No mercado de ações, é o principal índice de ações que a gente tem no mundo. Então, analisando o gráfico, então é uma análise do passado. Olha, ele percebeu que os preços, quando estão no movimento de alta, né, isso, ou de baixa, tanto faz, o movimento ascendente ou descendente, não tem importância. Mas quando ele está no movimento de alta, e ele, por algum motivo, ele dá uma corrigida, né, e o mercado faz essas correções a todo tempo, que a gente chama isso de um fôlego. O mercado está subindo, ele dá uma respirada, e tem uma respirada, ele dá uma caída, o pessoal realiza lucro ali, põe dinheiro no bolso e recomeça, né? Isso é inerente ao mercado financeiro, tanto as commodities agrícolas ou dos ativos financeiros. Operou em commodities, aí você vai ter esses movimentos. Sobe, dá uma respirada e volta a subir. Ou, eventualmente, sobe e inverte. Tudo bem. Mas esses movimentos, o Fibonacci, a regra diz o seguinte, o que ele identificou é que quando você está subindo ou caindo e vai corrigir a posição, a correção acontece, o mercado vai buscar 1/3 aproximadamente do movimento de alta, a meta a primeira meta dessa correção. Em outras palavras, e as ondas de Elliott, né, e o estudo do Fibonacci nos dão? Eles nos dão a amplitude para onde é que o mercado vai quando ele vai corrigir uma posição. Então, não é inversão de tendência aí, né? Não é estabelecer de inversão de alta para baixa. Não, é correção. Então, eu estou vindo, vou dar uma caidinha, vou. Então, aonde o mercado vai buscar? Ele vai buscar ali, tecnicamente, se o fundamento não se meter na jogada, deixar o gráfico solto, ele vai bater nesse número, nesse nível, as empresas, os agentes vão dizer, olha, e o limite, então vamos comprar de volta aqui e o mercado volta a subir, né? Ou vice-versa, se tiver uma baixa, ele sobe um pouquinho, já aqui é hora de vender porque bateu o limite, e ele vai voltar a cair, né? Então, o Fibonacci e as ondas de Elliott nos ajudam a dar as linhas de correção, né? As metas de correção. E elas são, qualquer mercado que mesmo que esteja no movimento de alta ou de baixa, ele vai ter a cada instante uma correção, né? Isso é do gráfico. Ou seja, ele vai lá e põe o dinheiro no bolso, realiza ali e vamos recomeçar, né? Aonde que vai vender? Aonde que vai comprar? É isso que o Fibonacci e as ondas de Elliott nos ajudam a determinar, né? Qual é o objetivo dessa correção. Legal, França. Pode me inscrever já no próximo curso, tá? Eu vou querer participar com toda certeza, né? Eu acho que o maior desafio é exatamente esse que você falou. Qual a hora de comprar, qual a hora de vender? Essa é a palavra, essa né? É a dificuldade. Todo mundo quer comprar na baixa e vender na alta, né?
É óbvio, né? É a resposta que todo mundo precisa ter, né? Qual é a hora que eu vou entrar, a hora que eu vou sair. Né? É isso aí. Boa, França. E para a gente fechar aí no último programa e fazendo um link, né? Exatamente na última pergunta que a gente fez no programa anterior, você colocou para a gente as expectativas do mercado de grãos baseada na questão dos fundamentos. E análise técnica para a questão da soja e do milho, ela está alinhada nessa questão dos fundamentos? Ela está comprovando essas expectativas que você trouxe também? Ela está assim, ó, como a gente está no movimento de alta de preços, né, ela veio furando todas as análises gráficas do ano passado, ali no segundo semestre, quando teve a perda da safra americana, né, ali em setembro, outubro, que o clima foi irregular ali, o mercado começou a colher e a safra foi menor, ali foi furando, viu, Éder? Então, toda a previsão que tinha de gráfico foi perdendo ali. Né? Os limites foram sendo rompidos para cima nesse caso, né? Porque foi problema de oferta. Uma demanda forte, os estoques apertando e os preços vieram subindo. Neste exato momento, a gente está com o mercado meio lateral. A gente bateu limites, né? Então, fez uma barreira aí na soja nos $14,5, alguma coisa do gênero, um 13,5, vamos colocar de limite, tá? Então, aí, vamos lá, entre 13,5 e 14,5, a soja está oscilando nisso já há algumas semanas. Então, ele tem um suporte nessa linha de 13,5 e uma resistência de 14,5. Precisa de algo novo para romper isso. Ou algo novo para cima, uma perda americana, por exemplo. Eles estão plantando lá, agora a bola da vez é lá. Né? O Brasil esquece, já está terminando a colheita, a Argentina está também indo para o final da colheita. Então, abril, encerra, começa maio, e aí é um plantio cheio americano, a bola da vez está lá. Então, aí, se tiver alguma ameaça, qualquer ameaça sobre a safra norte-americana, aí, fundamentos, clima, né, chuvas, pode estourar essa linha da soja de 14,5. E do milho, ele está um intervalo de 5,5 a 6 o bushel. Tá? Então, soja entre 13,5 e 14,5, que é o intervalo de suporte e resistência por bushel na soja, e no milho entre 5,5 e 6 o bushel. Então, ele está oscilando nesse intervalo. Para romper para cima, tem que vir uma novidade, né? Uma novidade ruim para a produção, tipo agora a bola da vez, safra americana. Para romper para baixo, França, qual é o limite, qual é a possibilidade? Aí é o oposto. Uma safra cheia norte-americana, né, que venha bem, e ande bem, eles produzam bastante, quem sabe até um número de área maior do que a projeção que saiu recente. Isso pode jogar, de repente, furar o 13,5 na soja ou furar o 5,5 para o milho, especialmente no segundo semestre. A partir ali do mês de agosto, para soja, milho, agosto, basicamente, até julho, os dois estão mais ou menos na entre-safra norte-americana. A partir dali, ele pode ir para baixo, né? A gente tem essa possibilidade pelo fundamento, não pelo gráfico. Né? Então, o gráfico estabeleceu esses limites hoje. Então, mundo gráfico hoje, 5,5, $6 por bushel para o milho e 13,5, 14,5 para a soja. Esse é o mundo gráfico. Para furar para cima, fundamento. Ou fundamento de safra maior ou fundamento de safra menor. Tá? Então, é o que a gente tem de projeção para o ano. Né? E aí, diariamente, Éder, monitorar para ver se tem alternâncias, né? Novidades, né, para que isso seja quebrado. Né? Então, vamos lembrar, quem quebra a tendência não é o gráfico é quebrado, né, por uma notícia eventual importante de fundamento. Muito bom, França. Que eu consegui entender aí, como eu comentei, não sou especialista em mercado, mas estou tendo uma aula aí que está fantástica. O gráfico ele dá para a gente essa questão aí dos suportes, das resistências, o preço, as faixas, né? E os fundamentos vêm realmente para dar esse choque e romper a esses preços, essas tendências, né? Muito legal. Eu gostei bastante do programa. Infelizmente, a gente chegou ao fim de mais um programa articulando. Gostei bastante, né? Vocês viram aí quão rico foi esse programa. E detalhe, hein, gente? Nós só falamos
das análises técnicas, abordamos um pouquinho de questão fundamental e tem muito mais conteúdo para ser abordado, né? Quando a gente fala dessa questão aí de mercado, enfim, negociação, proteção, gestão de risco. Fica aí o convite, França, para você, para que volte com a gente aqui na nossa comunidade, para que a gente possa aprofundar um pouco mais em outros assuntos aí relacionados a essa questão de comercialização aí de mercado de grãos, de soja e de milho, viu? Valeu mesmo, França. Muito bom, te aguardo numa próxima aqui, viu? Bom, é exatamente isso, Éder. Tem muita coisa para a gente falar. Qual que é o objetivo da análise fundamental, da análise gráfica, da análise de gestão de risco que a gente acompanha? É justamente minimizar as perdas financeiras, né? Então, existem mecanismos, Éder, que podem nos ajudar a perder, a errar menos. O produtor brasileiro, ele é top de linha em termos de produção, não perde para nenhum produtor do mundo. Pelo contrário, ele é topzera, como diz o pessoal aqui em São Paulo, né? Topzera, meu. Mano, ele é lá em cima. Só que ele perde, às vezes, Éder, muito na comercialização. Né? Então, por falta de conhecimento, de instrumentos, de usar alguns mecanismos para aliviar isso e garantir padrão melhor. É para isso que serve gráfico, fundamentos e gestão de risco. A gente tem os nossos cursos aí, é só depois acompanhar, a gente tem treinamentos regulares, e inclusive em modelo EAD, né, em modelo online e modelo EAD também, tá? Então, estamos à disposição e agradeço mais uma vez o convite e tomara que eu possa ter somado, contribuído conhecimento, tá? Foi uma grande honra trabalhar com vocês aí nesses 2 programas, tá bom? Um abraço. Muito bom, França. Ótimo, fantástico. Foram fantásticos os programas. Como eu comentei, nos próximos eu vou participar com certeza. Quero aprender um pouquinho mais de mercado, né? Agradecer a comunidade Strix que está aqui também. Fica aí o recadinho do França para vocês acompanharem os lançamentos da plataforma, as agendas aí da Tagro, enfim, os cursos aí referentes a essa questão de comercialização e tudo mais. E eu deixo o convite para vocês aí, para que nos acompanhem também nas nossas redes sociais. Esse foi mais um programa Articulando, programa de número 8. Aguardo vocês no próximo programa. Até mais, pessoal. Valeu!